E aí a gente entra em outro conceito aqui, que é o genoma, né? Qual que é a diferença que existe entre genoma e cariótipo? O genoma, na verdade, ele é o conjunto, né, de todo o material genético de uma espécie. Então, o conjunto de cromossomos, de moléculas de DNA de uma espécie, a gente chama de genoma. E o cariótipo é o conjunto das características morfológicas, como assim? A forma dos cromossomos de uma espécie. Então, quando eu pego os cromossomos e organizo daquela forma por tamanho, por centrômero, posição de centrômero, eu estou me referindo ao cariótipo. Quando eu vou analisar, né, todos os cromossomos, quais as características que estão ali, qual o material genético presente, qual é o DNA que está ali, aí eu estou me referindo ao genoma, tá? O genoma, ele é o conjunto de todas as características, todas as características genéticas de um indivíduo. Então, quando eu falar em genoma, eu estou me referindo ao DNA. Quando eu falar em cariótipo, eu estou me referindo àquela organização aos pares dos cromossomos de acordo com tamanho e posição do centrômero. Tá claro isso aí? Vamos fazer uma analogiazinha aqui. Imagina que você tem uma estante, nessa estante, óbvio, né? Você vai colocar livros. Dentro desse livro existem frases. A estante, que é onde estão todos os livros, a gente compara como se fosse o genoma. Então tá tudo ali, né? Cada livro representaria um cromossomo. E cada página, cada frase que tem dentro deste livro seria um gene, né? Que seria aquela parte do DNA aonde tem uma informação. Então, o genoma aqui, ele foi utilizado, né? Ele foi estudado no século passado, né? No final do século XX, foi feito um projeto que ficou conhecido como Projeto Genoma Humano. O que era esse projeto Genoma Humano? Né? Ele foi desenvolvido no final do século XX e o principal objetivo deste projeto era mapear todos os genes que existem no genoma humano. Ou seja, eles queriam saber quais eram todas as frases que existiam em todos os livros que estavam dentro da estante. Para fazer a nossa analogia, eles queriam ler todos os livros e saber o que tinha dentro de cada livro. Todas as histórias, todas as receitas, todos os verbetes. Eles queriam saber o que tinha dentro da estante, né? E aí, né, depois de mapear esses genes do genoma, eles também queriam descrever a sequência, como que esses livros estavam organizados ali dentro, né, da estante, como essas palavras estavam organizadas dentro do livro. Então eles queriam descrever a sequência completa de todos os nucleotídeos, a gente vai ver o que é isso depois mais para frente, que formam o DNA nos 23 pares de cromossomos humanos. E conseguiram fazer isso. Tá? Hoje a gente já tem um mapeamento do genoma humano. A gente consegue saber, né, qual gene está em que cromossomo e o que, né, na maioria das vezes ele determina. Sabe tudo? A gente não pode falar que sabe tudo, mas a gente já conhece uma grande parte, né, desse conjunto de cromossomos, dessas moléculas de DNA da nossa espécie, ok? Quando a gente estiver, né, estudando o DNA mais a fundo, a gente vai ver que existem códigos desse DNA que são os nucleotídeos, né, que são conjuntos formados por um açúcar e tem lá umas letrinhas, né, que representam lá uma substância que a gente chama de base nitrogenada. Essas bases nitrogenadas, elas nos ajudam a entender o código genético, né? Quando a gente vai estudando isso, a gente vai voltar a falar desses nucleotídeos aí, tá?
E aí, durante os estudos, conseguiu descobrir, né, um tipo de cromossomo que a gente chama de cromossomo gigante, né, ou cromossomos politênicos. Onde que descobriu isso? Isso foi bastante estudado numa espécie de mosca que a gente chama de Drosophila melanogaster, que é essa mosquinha aqui. Vocês vão ouvir falar muito nessa senhora aqui, viu? Drosophila melanogaster. É comum isso aparecer até em questões, né, de vestibular, concurso, falando Drosophila melanogaster, e aí faz referência a essa mosquinha. Por quê? Essas mosquinhas, né, durante o estudo delas, descobriu-se, né, esses cromossomos politênicos aí. Esses cromossomos politênicos ou cromossomos gigantes, eles têm origem, né, de sucessivas replicações de DNA. Então o DNA ele se replica várias vezes e dá origem a esses cromossomos maiores. Esses cromossomos, né, eles também são ativos, eles também têm as informações, participam da formação do RNA. Num cromossomo gigante, a gente consegue identificar essas partes aqui. Então a gente vê que tem uma parte escura, uma parte clara, uma parte escura, uma parte clara. As partes escuras nós chamamos de bandas e as partes claras de interbandas. Na verdade, as bandas são a heterocromatina, que é aquela cromatina lá bem enroladinha, bem condensada. Lembra? Que não está sendo lida, não estão sendo lidas as informações que estão nessa área. E as interbandas são a eucromatina, que são aquela parte, né, que está menos condensada, menos enrolada nas estonas e podem ser lidas. Onde a gente consegue encontrar isso aqui? Nas glândulas salivares, intestinais e excretoras de insetos dípteros como a Drosophila melanogaster, que é uma mosca, e em alguns mosquitos também isso acontece, tá? Então, esses cromossomos gigantes nada mais são do que uma molécula de DNA que fez sucessivas replicações, fez sucessivas cópias de si mesmo, e aí eles se organizam dessa forma aí, né, chamado de cromossomos politênicos ou cromossomos gigantes. Isso, né, facilita bastante o estudo do DNA quando você tem um cromossomo maior. Então, para ver se a gente entendeu, né, ao invés da gente fazer registro, como na última aula, a gente vai interpretar aqui, no caso, esse cariótipo, tá? Então, aqui, o que vocês vão responder, né? Primeiro, identificar se esse é um cariótipo humano ou não. Né? Então, como é que eu vou saber disso? Volta um pouquinho que vocês vão ver que a gente falou disso na aula de hoje. Né? Existem características para isso. Esse cariótipo é um cariótipo haploide ou diploide. Ele é N ou 2N. Também, se você voltar um pouquinho na aula de hoje, você vai conseguir identificar isso. Trata-se de uma célula somática ou germinativa. É uma célula que tem todo o material genético ou uma célula que tem só metade do material genético. Trata-se de um indivíduo do sexo feminino, seria uma fêmea, ou um indivíduo do sexo masculino, seria o macho. Se você conseguir analisar esse cariótipo e responder a esses 4 tópicos, esses 4 itens aí, quer dizer que você entendeu a matéria que a gente viu nessa aula de hoje. Não entendi. Não entendeu? Vamos perguntar. Beleza? Então, vocês vão
responder isso aí, por favor, no próprio caderno. Não é necessário copiar as perguntas, tá? Isso aqui é um treino para a gente ver se entendeu mesmo o que a gente tratou nessa aula de hoje. Qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer colocação, é só chamar que a gente está disponível, ok? Então, vamos meter bronca aí e fazer e analisar esse cariótipo, por gentileza.